Ei, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz o desenho e a aquarela dessa borboleta amarela e preta. Primeiro, eu quero agradecer a Mari pela sugestão, uma inscrita aqui no canal que comentou em um vídeo da borboleta laranja que eu aquarelei, solicitando, sugerindo a aquarela dessa borboleta amarela e preta, que é conhecida como caixão de defunto, e o nome científico dela é Heraclides toas. Amei conhecer essa borboleta, muito obrigada pela sugestão, Mari. Inclusive, pessoal, fiquem livres para sempre sugerir aqui nos comentários o que quer que vocês queiram que eu aquarele, especialmente incluindo animais e plantas, que é o que eu sei aqui mais. Então, gente, já falei bastante aqui no vídeo, mas vamos falar do processo aqui. Eu coloquei aí mais para trás uma mesa de luz improvisada, sou eu desenhando na tela do iPad. Eu basicamente faço isso, eu pego o desenho, a foto, a figura, e pego o traço por cima. Em um visor iluminado, eu consigo tracejar ali onde é que tá os limites do modelo que eu escolhi e pegar assim o traço. É assim que eu tenho feito para economizar tempo mesmo. E quando não é algo, vamos dizer assim, de criação pessoal, é muito mais tranquilo fazer desse jeito. Realmente economiza tempo, a gente consegue fazer na proporção direitinho e fica realmente mais fiel à realidade, Então, depois de ter pego o traço, lá pela mesa de luz, eu passei uma borracha que chama borracha limpa-tipo por cima, que era lá atrás aquela gominha cinza, ela parece uma massinha. Essa borracha limpa-tipo, ela, assim, facilita demais a vida, porque ela tira o excesso de grafite sem que você perca a noção de onde que tá o grafite. E eu gosto dessa aquarela mais limpa, mostrando só a tinta mesmo, sabe? Então, eu não gosto muito de deixar o grafite aparecer, não. Aí, eu uso muito essa borracha quando eu preciso fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui, eu já passei a primeira camada da tinta amarela e tô passando a primeira camada da tinta preta. Eu gosto de fazer essa primeira camada de uma forma bem fluida. O que significa fluida nesse sentido da aquarela? Significa que ela é uma camada com mais água, uma camada mais líquida, assim, mais clarinha. E essa caneta da Micron Pigma, ela me ajuda muito aqui nesse momento. A ponta dela é de 0,05. Porque eu gosto de fazer coisinhas bem fininhas com ela, com essa caneta. Ela tem uma precisão assim maravilhosa e é uma tinta que não sai com água. Então, se por acaso eu passar o pincel molhado por cima dessa tinta e da anteninha que eu passei com a caneta, eu tenho certeza que não vai sair no pincel, que não vai manchar. Então, me dá aquela segurança nos acabamentos finais, em traços fininhos. As canetas da Micron Pigma, elas existem em várias pontas, em vários tamanhos. Então, tem do 0,03, 0,01 até o 0,8 até o 1. Então, eu comprei essa caixinha no site no aplicativo da Shopee. Eu comprei por lá, sabe? E aí veio a caixa com várias pontas. Então, por lá vocês encontram. É muito, muito bacana para fazer esse tipo de trabalho de finalização e também desenhos de pontilhismo, que você possa fazer assim com esse acabamento mais da tinta preta e com mais precisão mesmo. A ponta é metálica, então é bem legal. Bom, chega de falar da caneta, vamos voltar aqui para a aquarela. Então, agora eu já tô indo para a segunda camada e fazendo alguns detalhes nas asas. E, gente, é muito importante vocês entenderem que uma coisa que é o seguinte: fazer a primeira camada é aquela base da aquarela, mas na segunda camada é que você vai detalhando. Então, aqui na segunda camada, você já começa a dar realmente esse detalhamento maior, a colocar mais cor, a dar mais sombra e em alguns pontos deixar a luz por baixo da primeira camada, Porque a primeira camada ela vai funcionar como pontos de luz mesmo. Então, onde você não passar muito o pincel, onde você não colocar muita tinta, vai ficar como sendo algo mais claro. E isso vai trazer esse efeito 3D, essa dimensão do que tem volume, Uma coisa que tem volume, ela tem luz e sombra, para a gente conseguir ter essa noção do 3D.
A gente precisa olhar uma coisa, saber que tem uma luz batendo ali, isso que vai dar essa noção. Então, é importante você fazer a primeira camada clarinha para na hora que você vier com mais detalhe, com mais tinta, fazendo a segunda, terceira e aí vai, demais camadas, você conseguir dar essa sensação de profundidade, porque tem isso, né? Essa diferença de luz e sombra mesmo. Então, aqui a borboleta, ela tem esses pontos amarelos, né? E em volta, assim, em torno deles, tem esses tracinhos pretinhos que eu também consegui fazer, não só com pincel fininho e tinta preta, mas também com aquela caneta que eu tava falando antes, para poder ter mais precisão no traço. E eu reparei que aqui na asa dela, ela tem essa parte mais indo mais para as extremidades mesmo, então o volume dessa asa ele é mais para as pontas, né? Então eu fui preenchendo com tinta, mas lembrando de fazer essas divisões, que a asa tem esse tipo de movimento, esse tipo de desenho. E é interessante porque já em cima, na parte de cima da asa, já tem um movimento diferente do que tem aqui embaixo. Aqui embaixo, enquanto ele vai indo para a ponta, na asa ele vem fazendo na asa de cima ela vem fazendo como se fossem umas linhas, sabe? No sentido longitudinal, assim, bem bonita essa borboleta. É legal isso, gente. Quando você for pegar um modelo para você reproduzir, observa bem o sentido do desenho, sabe? O sentido dos traços, o sentido das pinceladas que você vai fazer aí, para na hora que você for pintar, você não ficar perdido, tipo assim, nossa, para que lado que eu vou passar o pincel? Como que eu vou fazer o movimento aqui com a tinta? Isso tudo vai depender de como que tá o seu modelo, né? O que ele vai pedir no sentido de detalhamento, de desenho mesmo. Aí eu já fui fazendo a cabecinha da borboleta, fui fazendo o corpinho. E no entorno tem um amarelinho mais manchadinho de preto. Então também fiz essa mistura proposital. E aí essa parte que eu tô falando, que é diferente, ó. Ela vem lá de baixo e ela vai no sentido longitudinal da asa. Então é importante você ter um movimento bem fluido e bem controlado mesmo do pincel. De preferência sem deixar tremer a mão. Você fica com o pulso firme, mexe só a mão mesmo. E se precisar, pode movimentar o papel. Eu gosto de ter liberdade para movimentar o papel, porque eu acho que isso me ajuda muito a fazer as pinceladas mais... como que eu vou falar? As pinceladas sem erro, né? Assim, as mais precisas, sabe? Então, eu acho que ajuda muito, porque aí você coloca na direção que você consegue mexer o pulso sem tremer, né? Então, fica bem legal. E aí são 3 traços desse, assim, indo lá de cima até embaixo. E aí tem o outro que é mais perto ali dos detalhes amarelinhos. Eu amei muito aquarelar essa borboleta. Foi desafiador no sentido de dar volume no tom mais escuro. Mas quando eu percebi essa questão que eu comentei com vocês do desenho da borboleta, de como que ela se organiza nesse desenho, isso fez com que ficasse mais tranquilo de fazer. Aí eu percebi, né, o sentido que eu ia fazer as pinceladas, fosse nas asas de cima, fosse nas asas de baixo. E daí fui dando, né, os detalhamentos, fui passando ali para realçar essas partes amarelas também, que é outro ponto interessante dessa borboleta. É de lembrar que o amarelo, ele tá entre o preto, ou o preto no amarelo ali, né? E isso dá mais realismo, né? E mostra que ela tem esses detalhezinhos aí. Eu achei essa borboleta maravilhosa. Eu achei o nome bem peculiar, caixão de defunto, o nome popular. E aí a caneta de novo, ó. Eu vim aqui colocando esse detalhamento para me ajudar, porque às vezes para fazer esse tipo de detalhe fininho assim com o pincel, às vezes é muito difícil. Então essa caneta ajuda a gente nisso. Às vezes também eu uso lápis, lapiseira, lápis de cor, mas eu quis usar a caneta, exatamente por ela ter a cor mais forte, ser a prova d'água. Eu achei que ia ficar mais legal. E aqui eu já tô acabando, né? Já tô aqui dando os últimos detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Eu fiz com muito amor e carinho nesse retorno. Pretendo postar pelo menos um por semana. Tomara que eu consiga, porque agora eu tô com 2 menininhas muito fofinhas, a Laura e a Isabel. Então tem toda uma demanda aí da vida, da maternidade, da casa, enfim, várias outras coisas que antes, quando eu postava mais, eu não tinha. Mas a vida tá boa, graças a Deus, só tenho a agradecer. E a gente vai conciliando, né? Essas coisas todas. Então, vou aqui escrever o nome científico, depois de finalizar a anteninha. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu joinha, curtiu, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita. E coloca aqui no comentário se você gostou e se você tem alguma sugestão para eu poder fazer nesse meu projeto de retorno aí de um vídeo por semana. Deus me ajude a conseguir, mas vai dar tudo certo. Aí tá aí, gente, finalizando esses detalhezinhos do lado, para dar mais limite, aquilo que eu comentei com vocês. E eu gosto de assinar bem pertinho do modelo, foi uma coisa que eu aprendi na aula de desenho, quando eu fiz artes plásticas, que é importante a gente assinar bem juntinho. E eu gostei da ideia, então eu gosto de fazer desse jeito. Aí eu coloco o mês e o ano. Mas cada um fica livre para assinar como achar melhor. Às vezes atrás também eu gosto de escrever algumas especificações, o tipo de papel, a tinta, alguma emoção, algum sentimento que me passou sobre o desenho que eu fiz, caso tenha alguma coisa para escrever. E eu escrevi o nome científico e o nome popular depois embaixo, que é o que eu falei para vocês. O nome científico, Heráclides Toas, e o nome popular, Caixão de Defunto. E nome científico a gente sempre grifa ele todo. A gente passa esse grifo no nome todo, que é para ficar tipo em itálico. É meio que regra de nomenclatura científica. Eu espero que vocês tenham gostado aí também, gente, da velocidade do vídeo. Dessa vez eu fiz ele sem acelerar demais. Deixei ele realmente mais longo, mostrando mais o processo, do jeito que vocês geralmente pedem, porque eu percebi que é uma necessidade aí do canal também, ter esses vídeos mais lentos. Bom, é isso. Tchauzinho, pessoal!